Amigos e irmãos, São Paulo escreveu uma carta para os cristãos de Roma no primeiro século, na qual ele discorria sobre os cristãos e o sofrimento. E Paulo mostrava que os cristãos eles não estavam imunes a sofrimento. Pelo contrário, eles deveriam participar dos sofrimentos, assim como Cristo participou dos sofrimentos em seu tempo, quando esteve aqui em vida. E Paulo usa uma expressão para falar do sofrimento no mundo de maneira geral, que me chamou a atenção. Ele diz lá no capítulo 8, dessa carta que escreveu aos Romanos, que toda a natureza, toda a criação, na verdade, gemia e que estava como que sofrendo dores de parto. Essa é a simbologia, a expressão que ele utiliza para falar do sofrimento do mundo. O mundo estava como que em dores de parto. Claro, para Paulo, esse sofrimento só iria acabar por completo num outro plano, não é? A esperança dele na vida eterna, não é? Onde esse sofrimento e essas dores acabassem, está muito clara em seus textos, não é? Mas me chama a atenção tanto a temática de Paulo quanto o comportamento dos cristãos, não é? Porque também ele indica que dentro da vontade permissiva de Deus, dentro da soberania de Deus, todas as coisas servem a um propósito, servem a um objetivo. Aqui não me cabe, tenho muito medo disso, de atribuir tal e qual coisa ou fenômeno, a algo vindo de Deus, a um castigo de Deus. Não tenho coragem para isso. Mas Paulo diz que para os cristãos há uma compreensão, um entendimento de que tudo segue um propósito, obedece a um propósito, não é? E que esse propósito visa o aperfeiçoamento dos cristãos, não é? Aqueles que compreendem que a sua vida é determinada ou informada, não é? Pela presença divina, devem ter consciência de que mesmo o sofrimento, ele deve servir a um propósito divino. Por isso, devem encarar com sabedoria, com perseverança e com discernimento quais seriam, os objetivos, os benefícios que se poderia ou que se pode extrair mesmo do sofrimento. Lembrando disso, eu chamo a atenção para esse momento da produção teológica de Paulo, em face do que nós estamos vivendo, em vários lugares do mundo, para não dizer em todos os lugares do mundo, há a ameaça do Covid-19 ou do coronavírus. A minha questão é que benefícios, que proveito nós podemos tirar desse episódio alarmante, dessa ameaça que está agora sobre todos os países, independente de seu tamanho, independente de seu status, não é verdade? Estamos nós realmente em dores de parto, não é verdade? A pergunta que eu me faço e faço aos amigos é: do que vai resultar esse parto, não é? Essas dores. Porque esses fenômenos trágicos da humanidade, eles trazem muitas consequências e algumas delas benéficas, Quem não lembra da Segunda Guerra Mundial, Temos material de sobra para mostrar que o fascismo foi substituído e o nazismo, Eles foram substituídos por regimes políticos melhores, a partir dali, do término da Segunda Guerra Mundial, que custou a vida de milhões de pessoas, uma boa parte da humanidade se democratizou, o desenvolvimento social se acelerou, sobretudo na Europa Ocidental. E agora, nesse momento, o que é que pode resultar as dores do parto,
que a coronavírus está nos impondo, ou que o coronavírus está nos impondo? Eu pergunto em 3 âmbitos, né? Eu fico pensando em 3 dimensões, sobretudo. Do ponto de vista, por exemplo, do comportamento humano, né? Da nossa sociabilidade. Será que nós vamos, depois disso, ter um aumento da xenofobia, do isolamento social, dos preconceitos, né? Ou se isso vai resultar em mais solidariedade, não é? Na percepção correta daquilo que deve estar em primeiro lugar na nossa vida, do uso melhor do nosso tempo, dos laços em comum que nos vinculam como seres humanos, não é? Da percepção de que, na verdade, nós temos uma interdependência da qual nós não podemos escapar. Será que nós, do ponto de vista do comportamento humano, vamos evoluir ou vamos involuir? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, que esta eu tenho certeza que está abalando os pilares, não é, de muitos países, é em relação a essa ideologia de direita, não é? Da extrema-direita, sobretudo, que acometeu não apenas o Brasil, mas os Estados Unidos, a Hungria, a Polônia, a própria Itália, não é? E vários lugares do mundo começaram, não é, a trazer de volta o fantasma da extrema-direita e do fascismo, não é? Com a sua ideologia de individualismo, não é? O neoliberalismo servindo a isso, né, com a sua ênfase na competição entre os indivíduos, não é? No consumo e na negação de fenômenos como o aquecimento global, né? O desprezo pelo meio ambiente, não é? E a geração de um clima de ódio, não é? Contra vulneráveis, contra camadas sociais desfavorecidas, contra os pobres, né? Uma certa maldição contra os pobres, né? Perseguição aos pobres. Então, nós estávamos até agora, não é, infectados por esse vírus violento, né? Causando distopia, desânimo, né? Desarticulação dos movimentos sociais, porque não é, parecia que vinha para ficar essa ideologia em muito confundida, né? Semelhante ao fascismo, não é verdade? Governos ditadores, com muito desprezo pela democracia, não é? Aliados às elites econômicas, a impor uma nova ordem baseada na força, no autoritarismo, não é? No individualismo exacerbado, não é? E que conquistou, fascinou, não é? Milhões de pessoas, grupos sociais, as religiões, né? E muitas dessas religiões estão servindo ou estavam servindo a esse modelo. Eu tenho plena certeza de que o que nós estamos vivendo, as dores de parto do coronavírus, vão abalar essa percepção de vida social, não é? Eu tenho certeza que desse fenômeno, dessa tragédia, irão resultar mais cobranças sociais e o resgate da ideia de que os governos, na verdade, eles devem servir ao povo, não é? De que a democracia é o único meio de fiscalizar isso e de cobrar isso, de que investimentos sociais são indispensáveis, o resultado da riqueza deve ser distribuída, de que saúde e educação não devem ser privilégio de uma minoria, não é? Está agora lá os Estados Unidos, né? Donald Trump a distribuir dinheiro para os americanos que não têm condições de pagar os exames para testar o coronavírus, não é? E muitos governos, independente de sua opção ideológica, estão agora montando, né, estruturas improvisadas e refazendo os orçamentos, né, para canalizar recursos e salvar a vida de pessoas. Então, está mais do que claro, não é, de que haverá uma reorientação em muitos lugares do mundo em relação a isso. A democracia pode ter tido aí, não é,
um resgate impensável, né? Há muitos pesquisadores, muitos democratas no mundo todo preocupados, né, com o ambiente que nós estávamos vivendo, né? Como se tudo girasse em torno do desenvolvimento do capitalismo, da ideia do individualismo, da competição, né? A criminalização do social correndo a toda prova, né? E agora nós estamos vendo que os governos são indispensáveis, que os investimentos sociais, eles são uma obrigação dos governos, não são um favor, e de que a vida democrática é a única que pode garantir, não é, que esses governos sejam fiscalizados, sejam cobrados em relação a isso. Com certeza, até mesmo a classe média, né, que agora está vendo que mesmo a estrutura privada de saúde não dá conta de tragédias como o Covid-19. Então, a classe média também vai perceber, né, de que é preciso resgatar a ênfase no social e resgatar os valores democráticos. Veja o que está acontecendo com o Brasil. Nós estávamos, até por esses dias, com um governo que apostou tudo no ódio social. Eles não vieram, Jair Bolsonaro e os seus apoiadores, eles não vieram para governar para o povo, né? Eles queriam manter ali uma matilha organizada, à base de ódio, né, social, à base de escolher inimigos, de difamar pessoas, né, e de espalhar mentiras, né, meias verdades. Eles estavam se sustentando nisso, não é? Que fosse para o espaço a democracia, os valores democráticos, o social. Então, eles apostavam tudo nisso, né? Derrubar Congresso, fechar Congresso, não é? Fechar judiciário, atacar a imprensa, não é? Para quê? Para que o núcleo ali, a tribo, o gueto, né? A matilha deles organizada, fizesse número suficiente para chegar nas próximas eleições em condições de ir para o segundo turno de novo, não é? Aí se escolhia um inimigo, se demoniza um inimigo, né? E aí faz-se as pessoas votar, não é? À base de ódio e à base do medo. Caiu por terra, né? Os brasileiros começaram a perceber que eles precisam de um governo solidário, de um governo, não é, de paz, de um governo que gere coesão, de um governo que valorize o conhecimento, né? Porque essa é outra faceta da crise também. Esses governos de extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles têm em comum o fato de atacar, não é, as instituições do conhecimento, as universidades, a própria ciência. E agora eles estão pedindo por tudo que os cientistas, que as universidades acelerem, né, o conhecimento para gerar produtos que combatam a Covid-19 e que encontrem uma vacina. Então, também a sociedade está percebendo que, nos tempos modernos, sobretudo, nós não podemos abrir mão do investimento em pesquisa e conhecimento para ajudar a humanidade, que isso é uma loucura, substituir o conhecimento por dogmas, não é? E por crenças que nada tem a ver, até mesmo com a fé ou com o cristianismo. Então, em face desses questionamentos todos, eu tenho a esperança de que, né, na verdade, as dores de parto que nós todos estamos vivendo podem resultar numa sociedade, não é, em governos mais democráticos, mais humanos, mais solidários e preocupados em promover a paz e a coesão social, não é? Essa é a esperança que temos. E se for assim, cumprir-se-á, não é, aquilo que a teologia de São Paulo previu, né? Que há sofrimentos que eles se traduzem em benefícios. Que seja assim, que as nossas reflexões, a nossa torcida, a nossa esperança seja nesta direção, né? Possamos ter um aprendizado coletivo aí acelerado em função de tudo que tem nos acometido e das repercussões que isso pode ter de bom, das repercussões boas na nossa visão do mundo, no nosso comportamento enquanto seres sociais, não é? Na nossa sociabilidade e também nas formas pelas quais as nossas sociedades, os governos se organizam.
É isso que pedimos que aconteça. Um abraço a todos. Obrigado.